Olá, aqui é o professor Flávio Campos e na videoaula de hoje vamos falar sobre movimento uniforme, especificamente sobre encontro de corpos se deslocando no mesmo sentido. Vamos analisar o seguinte problema. Dois móveis A e B percorrem trajetórias retilíneas e paralelas. Na origem dos tempos t igual a zero, o móvel A está na posição de 20 metros e sua velocidade é de 54 km por hora, equivale a 15 metros por segundo. O móvel B está na posição 60 metros e sua velocidade é de 18 km por hora. Isto equivale a 5 metros por segundo. Seus movimentos são uniformes e possuem o mesmo sentido. Determine o instante do encontro dos móveis e seus espaços neste instante. Observe a figura. Colocamos o corpo A na posição de 20 metros com uma velocidade de 15 metros por segundo. O corpo B na posição 60 metros e velocidade de 5 metros por segundo, como determinava o enunciado. Determine o tempo e a posição do encontro dos móveis. Como vamos fazer isso? Então, o que é um encontro? O encontro é quando a posição do A é igual à posição do B. Para calcularmos o tempo, precisamos da função horária dos dois corpos. Vamos começar pela função horária do corpo A. O corpo A fica com SA igual a 20 mais 15t, o que significa que o corpo sai de 20 e a sua posição aumenta de 15 metros a cada segundo. O corpo B, a equação horária é dada por 60 mais 5t. 60 é da onde ele sai e 5 é os 5 metros a cada segundo. Igualando as duas funções horárias e isolando o tempo, obtemos um tempo de 4 segundos para que A encontre o corpo B. Agora, aonde isso acontece? Vamos substituir t igual a 4 na equação do A. Então, temos 20 mais 15 vezes 4, que é 60. 20 mais 60, 80 metros. Vamos calcular para o corpo B. Tem que ser a mesma posição, não é? Então, S de B vai dar 60, 5 vezes 4 dá 20, 60 mais 20 é 80 metros. Então, o tempo de encontro é 4 segundos na posição de 80 metros. Vamos simplificar. Para simplificarmos a solução, vamos usar o conceito de velocidade relativa. Para calcularmos o tempo, precisamos do ΔS e da velocidade. O ΔS é a distância entre os corpos. 60 menos 20, 40 metros. É a distância entre o corpo A e o corpo B. A velocidade relativa de A em relação a B é dada pela diferença dos módulos de suas velocidades. 15 menos 5 dá 10. Então, 40 metros percorridos com 10 metros por segundo nos dá um tempo para um encontro de 4 segundos, como vimos na solução anterior. A velocidade relativa dos corpos, quando eles estão no mesmo sentido, é dada pela diferença dos módulos das velocidades dos corpos, certo? Mas por que isso funciona? Para entendermos como funciona a velocidade relativa, observe essa etapa da nossa resolução anterior. Ficamos com 15 menos 5t, na hora que a gente estava isolando o tempo. E do outro lado temos 60 menos 20. O que é 15 menos 5? É o V de A menos o V de B. E o que é SB menos SA? É exatamente a distância entre os corpos. Para obtermos o tempo, então é só pegar a distância entre os corpos e dividir pela velocidade relativa. No caso, a velocidade relativa é esse 15 menos 5, que dá 10 metros por segundo. Então, substituindo na nossa equação, V vezes T igual a ΔS. Então, T igual a 40 dividido por 10, que dá 4 segundos. A velocidade relativa de corpos com velocidade de mesmo sentido é dada pela diferença dos módulos das velocidades dos corpos. Vamos entender o que aconteceu. No início, no t igual a zero, o corpo B está na posição 60 e o corpo A 20. Como o B anda 5, a distância vai aumentar 5 metros entre os corpos. Mas o A está correndo atrás do corpo B. E a distância vai diminuir de 15.
Então, aumenta 5 do lado direito, mas diminui 15 do lado esquerdo. O saldo vai ser de 10 metros. Observe a figura. O corpo B está no 65. O corpo A foi parar no 35. 65 menos 35 dá 30. A diferença entre o t igual a 0 e t igual a 1, a distância diminuiu de quanto? De 10 metros. No próximo segundo, o corpo A vai andar mais 15 e o corpo B mais 5. Então, o B foge 5, mas o A se aproxima de 15. O saldo é de 10 de novo. 70 menos 50, 20. De 30 para 20, 10. No próximo instante, o corpo B anda mais 5, o corpo A anda mais 15. O saldo é de 10 de novo. Então, note que a aproximação acontece de 10 em 10. Então, a aproximação é de 10 metros a cada 1 segundo. A velocidade relativa de aproximação do corpo A em relação a B é de 10 metros a cada segundo, que é a diferença de 15 menos 5. Então, 15 ele aproxima e 5 ele foge. O saldo é de 10 metros a cada segundo. Então, conhecendo o conceito de velocidade relativa, conseguimos resolver com maior facilidade os problemas de encontro. Veja, o tempo de encontro é dado pelo ΔS sobre a velocidade. Então, T é ΔS sobre V, como já sabemos. O ΔS, neste caso, é dado pela diferença das posições dos corpos, 60 menos 20, que é 40 metros. E a velocidade relativa é 15 menos 5, a diferença entre os módulos da velocidade dos corpos. E a velocidade relativa, nesse caso, é 10 metros por segundo, como vimos na explicação anterior. Então, o tempo será dado por 40 metros percorridos a 10 metros por segundo. O tempo encontrado é de 4 segundos. Esse é o tempo de encontro. A velocidade relativa dos corpos com velocidades de mesmo sentido é dada pela diferença dos módulos. Não se esqueça disso. Vamos aplicar esse conceito num problema envolvendo trens. Dois trens, A e B, percorrem trajetórias retilíneas e paralelas. O trem A tem 10 metros e velocidade de 54 km por hora, que corresponde a 15 metros por segundo. O trem B tem 30 metros e velocidade de 18 km por hora, que equivale a 5 metros por segundo. Seus movimentos são uniformes e possuem o mesmo sentido. Sabendo que a ultrapassagem tem início na posição 30 metros, determine o intervalo de tempo da ultrapassagem de um trem pelo outro. Observe a figura. Colocamos os trens conforme indicado no enunciado. O início da ultrapassagem acontece no espaço igual a 30 metros. Como o trem A tem 10 metros, a sua traseira sai da posição 20. Como o trem B tem 30, a sua dianteira sai da posição 60. Quando é que acontece o final da ultrapassagem? É quando a traseira do trem A, a bolinha vermelha, encontrar a dianteira do trem B, que é a bolinha laranja. Certo? Aqui termina a ultrapassagem. Para calcularmos esse tempo, vamos recorrer ao conceito de velocidade relativa. A velocidade relativa de corpos de mesma direção e mesmo sentido é dada pela diferença dos módulos da velocidade. 15 menos 5 dá 10. A distância entre os pontos era de 40. A velocidade relativa é 10, então o tempo de ultrapassagem é 4 segundos. É como o problema dos pontos vistos no começo da videoaula. Qual é a equação do ponto vermelho? S de A, S0 de A mais VT. A traseira saiu do 20 com uma velocidade de 15. No t igual a 4, a bolinha vermelha, o ponto vermelho, que é a traseira do trem A, vai estar na posição de 80 metros. Vamos verificar a do corpo B. A dianteira do trem sai da posição 60 com uma velocidade de 5 metros por segundo, que é a velocidade do trem. Você tem 4 segundos, então S é igual a 60 mais 20. A posição do corpo B é 80. Então, as duas bolinhas estão a 80 metros,
Então, na posição de 80 metros, no t igual a 4. Tá? Então, terminou a ultrapassagem nesse instante. Vamos entender a velocidade relativa no problema dos trens. A bolinha vermelha, que é a traseira do trem A, deve se encontrar com a bolinha laranja, que é a dianteira do trem B. No primeiro segundo, né, a bolinha vermelha anda 15, enquanto que a bolinha laranja anda 5. Então, a bolinha vermelha está na posição 35, a bolinha laranja 65. 65 menos 35 dá 30 metros. A posição inicial era de 40 metros, a distância entre a bolinha laranja e a bolinha vermelha. Nesse primeiro segundo, cai para 30. 40 menos 30, 10 metros por segundo. Então, a aproximação é de 10 metros a cada segundo. Enquanto a bolinha laranja foge 5, a bolinha vermelha se aproxima de 15, dando um saldo de 10 metros a cada segundo. Vamos observar mais um instante? Mais 15 acontece aqui. O trem, a frente do trem A está na posição 70 e a traseira do trem A está na posição 50. 70 menos 50 dá 20. Então, a distância caiu de 40 para 30 e agora para 20. A traseira está alcançando a frente do trem B. Mais um segundo. O que acontece? O trem A, com a bolinha vermelha, está na posição de 65, enquanto que a dianteira do trem B, o ponto laranja, está na 75. Qual é a distância agora entre os pontos? 10. Então, começou com 40, passou para 30, passou para 20, passou para 10. Então, a aproximação está acontecendo de 10 metros a cada segundo. No próximo instante, o que acontece? A distância entre eles é nula. Aqui acaba a ultrapassagem, pois a traseira do trem A vai passar pela frente do trem B. E demorou 4 segundos. A velocidade relativa, então, é 10 metros a cada segundo de aproximação. E a distância entre esses pontos começa no 40, com 40 metros. 40 metros percorridos com uma velocidade de 10 dá 4 segundos. Tudo se passa como se um ponto tivesse parado e o outro tivesse com a velocidade relativa de 10. 40 metros percorridos com 10 metros por segundo dá 4 segundos. Vamos estudar os gráficos, né? Gráfico de encontro. Temos aqui a posição inicial do corpo A, que é 20, do corpo B, que é 60, e representamos essas duas posições no gráfico no t igual a 0. A equação do A é 20 mais 15t. Significa que ele sai do 20 e sua posição aumenta 15 metros a cada segundo. O corpo B sai da posição 60 e sua posição aumenta 5 metros a cada segundo. Note que a inclinação do gráfico vermelho é maior, porque a velocidade é 15 metros a cada segundo. Do gráfico laranja, a inclinação é menor, porque é 5 metros a cada segundo. Nesse instante, temos a aproximação do corpo A em relação ao corpo B. Aqui eles estão mais próximos e aqui acontece o encontro. A posição A é igual à posição B, que é igual a 80 metros. Vamos entender o que é esse ponto de intersecção. Vamos lembrar do que fizemos no início da videoaula. Para determinarmos o tempo de encontro, igualamos a função horária de A com a função horária de B. Quando fizermos isso, achamos um t igual a 4. E ao substituirmos na função horária de A ou de B, obtivemos o valor de 80 metros. É exatamente o que acontece neste ponto. É quando a reta de A encontra a reta do corpo B e temos a intersecção entre elas. Valeu, pessoal! Obrigado por ter assistido essa videoaula.
Não esqueça, hein? Deixe seu like. Valeu, obrigado e até a próxima!